Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live de terça-feira. Terça-feira fria, noite fria. Ah, não sei se você gosta ou não dos dias frios, dos dias de inverno, mas um fato que é bem comum no período do frio é que nós ficamos encolhidinhos e nós queremos ficar quietinho, não dá muita vontade de fazer muitas coisas. E nós ficamos quietos, preferimos ficar debaixo da coberta ou com um chá, tomando um chazinho quente, uma pipoquinha. O frio nos chama para um tempo de isolamento, um tempo de ficarmos quietinhos, não temos muita vontade de fazer quase nada no tempo do frio. É por isso que talvez às vezes nós nos referimos aos nossos relacionamentos como relacionamentos que se esfriaram, né? Às vezes quando você no casamento passa por períodos em que o relacionamento se esfria, não há mais aquele apego, não há mais aquele namoro constante, aquela alegria. É um tempo de esfriamento, costumamos dizer assim. Mas não só no casamento, também o nosso relacionamento, muitas vezes com Deus, passa por um tempo de esfriamento. Não temos muita vontade de estarmos buscando a Deus, de estarmos orando. Vai esfriando, esfriando. E nós vamos ficando distantes, ficamos no nosso cantinho, ficamos voltados para nós mesmos e vai ficando distante o relacionamento. Uma noite fria como hoje é um tempo para pensar como é que está o nosso relacionamento com Deus, como é que está o seu relacionamento com Deus. Ele está passando por um tempo de esfriamento também? É impressionante como Deus nos busca, nos chama, quer nos tirar desse isolamento, desse esfriamento. Ora, logo Deus que não tem necessidade disso, mas Ele busca-nos, porque Ele nos ama, porque nós somos os seus filhos. E a imagem que me veio à mente enquanto estava pensando sobre essa live, é esta imagem que você está vendo aqui. A imagem de uma pessoa tentando, se preparando para fazer a coleta de sangue. É impressionante que para fazer a coleta de sangue, ou mesmo para fazer o acesso à veia, para dar um medicamento que pode trazer saúde para o corpo, inicialmente é necessário alguns procedimentos desconfortáveis, invasivos. Né? Há um tempo atrás, ou até mesmo hoje, alguns enfermeiros, alguns auxiliares de enfermagem usam essa técnica de, ao tentar localizar uma veia, às vezes dá uns tapinhas assim no braço. Bom, não é correto fazer isso, mas não vem ao caso, né? Mas é feito esse garrote que você está vendo aí, esse garrote, né? Para que a veia possa ficar mais visível. Esse garrote ele é bem desconfortável, não sei você, mas eu não gosto quando eu vou fazer lá, aquilo incomoda, aquilo às vezes até dói, mas tem um propósito. O propósito é de fazer com que a veia apareça, para que ela possa receber ali o medicamento que vai trazer saúde para o corpo. Então, às vezes, um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de dor, pode funcionar na nossa vida como um garrote. Um garrote que faz sobressair os meios através dos quais nós podemos receber a bênção que pode trazer saúde para o nosso corpo, que pode fazer voltar a termos ânimo e prazer pelo Senhor. E um destes garrotes que Deus pode dar em nossas vidas é o chamado sofrimento, é a chamada tristeza. Não há como passar pela vida sem enfrentar sofrimento ou tristeza, decepção, dor. Ora, o importante
é que nos momentos de dor e de tristeza, nós possamos buscar os caminhos corretos, ou os caminhos que realmente podem dar saúde, né? Porque o texto lá de Joel, capítulo 2, o texto que nós vimos domingo, na pregação muito boa que o reverendo Wanderson fez, ele mostra Deus gritando, Deus chamando, Deus mandando seus mensageiros para que o seu povo voltasse para ele. E ali há uma ameaça de gafanhotos que viriam e que destruíam, porque marcariam a chegada do dia do Senhor. Ora, tempos de sofrimento são tempos propícios para voltarmos para o Senhor. E eu fico impressionado com Deus fazendo isso. Porque, vamos pensar de maneira bem sincera, Deus não precisa de nós. Ele não precisa. Ele já nos avisou para estarmos sempre juntos dele. Ele já nos chamou, ele já declarou o seu amor por nós. Mas ainda assim nós nos afastamos dele, nós vamos deixando o nosso relacionamento com ele se esfriar. Mas ele não desiste, ele insiste. Outro dia estava lendo a Bíblia e estava passando lá pelos livros dos reis, momento em que fala sobre a divisão dos reinos, né? Quando o povo de Israel, que estava sendo governado por Salomão, Salomão morre e no lugar de Salomão vem o seu filho Roboão, e por conta da sua inaptidão em lidar com o governo, ele acaba causando a divisão dos reinos. Então 10 tribos se separam de 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos se separam e formam um outro reino, e é conhecido agora como o reino de Israel, e o reino de Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, passa a ser conhecido como o reino de Judá. E é impressionante que logo no primeiro rei, com o rei Jeroboão, o reino de Israel se torna uma nação idólatra, uma nação que abandona Deus. E aí o que impressiona-nos é que justamente para esse reino que se torna idólatra, é onde Deus envia os seus profetas que fazem os milagres mais evidentes ou mais impactantes ou que mais nos impressionam. Porque se eu perguntasse para você, fala um profeta que fez milagres no Antigo Testamento, certamente você vai lembrar de quem? Pensa aí. Qual profeta que você lembra que fez milagre no Antigo Testamento? Você vai lembrar de Elias, fogo do céu. Você vai lembrar de Eliseu, né? A ressurreição do filho daquela mulher. Eliseu que fez milagres depois de morto. Jogaram um morto na cova onde Eliseu tinha sido enterrado. E ao tocar nos ossos de Eliseu, aquela pessoa morta voltou à vida. O impressionante é que esses milagres ostentosos ou portentosos foram realizados no meio da nação mais idólatra. Aqueles que tinham abandonado a Deus, Deus não abandona eles. Muito pelo contrário, é a estes que Deus envia seus profetas com mais poder para demonstrar ainda mais a sua graça, o seu amor. Isso me impressiona, a misericórdia de Deus. A misericórdia que vai atrás daqueles que se afastaram dele. A misericórdia que vai atrás daqueles que o estão abandonando. A misericórdia que insiste com aqueles que se esfriaram no seu relacionamento com ele. Não é assim que nós agimos. Vamos pensar nos nossos relacionamentos de familiares. Quando um irmão briga com outro, a ação natural é você esfriar o relacionamento até que o outro, o que é culpado, aquele que causou a briga, ele volte-se. Igual marido e mulher. Eles brigam, né? Os maridos e mulheres, eles brigam. E a tendência natural é esperar a parte culpada, normalmente são as mulheres,
Eu estou brincando, né? É esperar a parte culpada se arrepender e vir buscar reconciliação. Mas não é assim com Deus. Por isso que eu digo que a parte normal, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem Jesus no seu coração, ele não age assim. Ele briga com o irmão e mesmo ele estando certo, é ele que vai buscar reconciliação. Um marido, uma mulher, quando tem dificuldades ou diferenças de relacionamentos, eles não esperam o outro que está errado se arrepender. Não. Aquele que está certo é ele que vai em busca, porque ele tem a mesma punção do coração de Deus. Porque é assim que é o coração de Deus. O coração de Deus é misericordioso e ele vem em busca do pecador. É ele que grita lá em Joel capítulo 2, versículo 1. É ele que está chamando as pessoas para se voltar para ele. É ele que usa meios de sofrimento como se fosse um garrote para despertar em nós as condições necessárias para sermos sarados, para sermos curados, para recebermos uma transfusão de sangue, a transfusão pelo sangue de Jesus agora e sermos salvos e purificados. É Deus que vem ao nosso encontro. Que impressionante isso! Que impressionante! O que ele pede, então, apenas de nós, é que nós nos voltemos para ele. É o que diz o texto aí de Joel. Leia aí o texto de Joel, Joel capítulo 2, versículo 12. Voltem-se para mim, com jejum, com choro, com pranto. Impressionante que diante do sofrimento, a nossa primeira opção normalmente não é voltar-se para Deus. Muitas vezes, diante do sofrimento, as pessoas elas têm outras opções, outras saídas, buscam outras saídas. Alguns voltam-se para outros deuses. Diante do sofrimento, diante da luta, da dificuldade, voltam-se para outros deuses. Foi o que aconteceu com o reino de Israel, quando Jeroboão saiu com as 10 tribos. Aquela foi um rompimento traumático. Eles estavam abandonando ali o governo que era da descendência de Davi. Estavam abandonando. E diante disso, eles se voltaram para outro Deus. Jeroboão construiu lá 2 bezerros de ouro e disse para o povo de Israel, para aquelas 10 tribos, ora, esses aqui foram os deuses que tiraram vocês do Egito. É uma saída que às vezes as pessoas buscam diante do sofrimento. Elas buscam uma outra autoridade divina sobre a sua vida, outros deuses. Elas buscam solução não em Deus, mas em outros deuses. Alguns buscam na sua própria força. Alguns, diante do sofrimento, eles falam assim, não, eu preciso de fazer terapia. Não que terapia seja errado, né? Muito pelo contrário, é muito saudável. Mas às vezes as pessoas não se voltam para Deus, voltam-se para si mesmo. Eu preciso tirar férias. Eu preciso relaxar um pouco a cabeça. Eu preciso fazer uma viagem. Eu estou precisando de um spa. Voltam-se para as suas próprias forças. Buscam renovar as suas forças. Eu preciso de estudar um pouco mais. Diante do sofrimento, diante das lutas, a atitude mais sábia é voltar-se para Deus. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando está fraco, ele reconhece sua fraqueza e busca Deus, e Deus é que fortalece. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece, é o que ele vai concluir um pouco adiante. Alguns, diante do sofrimento, quando são garroteados pela vida ou por Deus, ao invés de se exporem para receber a cura e o tratamento que Deus pode dar, às vezes voltam-se para a ajuda humana. Diante do sofrimento, eles querem buscar uma ajuda humana, uma solução humana, o socorro. Eu tenho que conversar com alguém, tenho que sair com um amigo, tenho que procurar a minha namorada, tenho que procurar isso. Buscam ajuda humana, ao invés de buscar a ajuda divina. Queria sugerir para você, nessa noite, que os garrotes da vida, os apertos, façam você se despertar para receber a cura que vem de Deus.
Porque o texto que Joel fala para nós é que nós somos chamados a voltar-se para o Senhor. E voltar-se para o Senhor como? Como que é esse voltar para o Senhor de todo o coração? O texto diz, jejuando, chorando, lamentando. Mas como é isso? Isso quer dizer jejuar de comida? Então vou parar de comer? Jejuar de... Jejum, na Bíblia, é uma expressão de abrirmos mão daquilo que nos dá prazer para abrir-se para Deus. Então, de nada adianta nós jejuarmos de comida se nós continuamos envolvidos na nossa vida nas coisas que nos dão prazer. Da mesma maneira, você deixa de comer, mas fica o tempo todo na televisão. Não adianta nada. Jejuar é dizer assim, eu abro mão de algo que me dá prazer. Eu abro mão de algo que pode até mesmo um direito meu, ou uma necessidade minha. Eu abro mão porque eu quero mais de Deus. Porque eu quero dizer para Deus assim, Deus, o Senhor para mim é mais importante do que aquilo que me dá prazer. Ainda que seja um prazer legítimo. Chorar. O texto diz assim, jejuando, chorando. O que é o choro? Eu não consigo chorar. Eu sou uma pessoa de poucas lágrimas. Não é o meu caso, né? Mas chorar é humilhar-se. Porque o choro é uma coisa que demonstra que nós estamos depondo todas as nossas forças. Tantas vezes nos sentimos orgulhosos de nossas forças quando nós choramos, nós dizendo assim, eu sou realmente fraco, eu não tenho, eu não posso. O choro é o contrário do orgulho. O choro é o reconhecimento de que nós somos fracos, de que nós somos errados. Mas o texto de Joel ainda fala que ele chama que nós temos que voltar-nos para o Senhor, jejuando, chorando e se lamentando. Lamentando é o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos caminhos errados, daquilo que nós fizemos e que se demonstrou uma coisa que por si só estava errado, não apenas porque era uma lei, porque era uma lei, ou estava claro na lei que Deus proibia. Não, foi uma cabeçada. Eu achei que dava certo, eu achei que o meu caminho era melhor, mas agora eu percebo que o meu caminho não é legal, o meu caminho não é bom. Jesus demonstra, naquela parábola do filho pródigo, ele demonstra como que é esse voltar-se para Deus. Jesus conta aquela parábola do filho pródigo, né? E em certa altura da vida, daquela vida que tentada viver longe da casa do pai, aquele filho que ficou conhecido como filho pródigo, ele cai em si. Ele cai em si. E a primeira coisa que ele faz é um lamento. Ele fala assim, quantos empregados do meu pai tenho que comer e eu aqui passando fome? Ele lamenta a sua vida, ele lamenta as suas escolhas, ele lamenta onde que ele chegou. E ele pensa consigo mesmo, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer assim, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Isso é humilhação. Isso é o mesmo que choro. É alguém dizendo assim, Deus, eu sei que eu estou no caminho errado. Eu lamento que eu esteja aqui passando fome, eu lamento que os caminhos que eu tenho escolhido para mim viver tenham me levado até esse resultado. Esse resultado é lamentável, é um resultado triste, eu não quero esse resultado. Eu tenho tomado atitudes erradas. Às vezes eu acho que eu estou optando por caminhos certos, mas eu reconheço que os caminhos que eu tenho optado, os caminhos que eu tenho escolhido são caminhos errados. Isso é choro, isso é se humilhar, isso é reconhecer que as suas escolhas não são as melhores, mas sim as escolhas de Deus são as melhores. Chorar não é só derramar lágrimas, é humilhar-se, é dizer assim, eu sei que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Até as escolhas que eu acho mais acertadas
se demonstram escolhas erradas. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu fui ingrato, eu não reconheci o teu amor, a tua bondade, eu reconheço agora, eu me humilho. Isto é voltar-se para o Senhor com choro. Pode ser feito até mesmo sem derramar lágrimas, mas tem que envolver a devida humilhação na presença do Senhor. E aí o filho pródigo fala assim: trata-me como um dos teus empregados. Eu não mereço, eu não sou digno de ser teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso aí é jejum. Isso aí é abrir mão de um direito dele. Eu sou teu filho por nascimento, mas eu abro mão disso. Eu não quero. Eu não me apego a esse direito. Eu abro mão desse direito pelo prazer que agora eu reconheço que é estar vivendo na tua casa. Ora, nós somos chamados, diante das aflições, das lutas, dos garrotes da vida, a nos abrirmos para que o Senhor possa nos curar. Nós somos chamados a voltar-se para o Senhor. Como é que fazemos isso? Voltamos para o Senhor quando nós lamentamos onde nós chegamos, quando nós nos humilhamos na presença dele e quando nós abrimos mão daquilo que antes parecia algo que não conseguimos viver sem, algo como jejum. Como é que eu vou viver sem comer? Nem só de pão viverá o homem, Jesus diz para Satanás. Como é que eu posso viver sem comer? É possível viver sem comer por algum tempo. O que nós não podemos viver mesmo, o que nós não podemos ficar sem mesmo, é sem estar na presença daquele que nos fez. Porque é da presença dele, é da boca dele que vem o verdadeiro alimento. Eu espero que Deus te dê graça para que os garrotes da vida, os apertos da vida, eles despertem em você, assim como um garrote faz uma veia despertar-se para receber a medicação necessária para dar saúde para todo o corpo, que os garrotes da vida façam você despertar-se, abrir-se, voltar-se, não para outras soluções, não para suas próprias forças, nem para outras pessoas, voltar-se para Deus, para receber dele a saúde que a tua alma precisa para voltar para a casa do Pai com sabedoria. Queria orar com você nesta hora. Pai bendito, eu sei que o Senhor tem apertado muitas pessoas. Melhor, eu vejo que o Senhor tem apertado o mundo nesses dias, através desses acontecimentos, ó Deus, que estão se dando e estão deixando muitos assustados. E eu oro, pedindo a Deus graça, para que muitas pessoas possam, diante do aperto, voltar-se para o Senhor. Oh Deus, não impede, ó Pai, que os teus filhos volte-se para outros deuses, que os teus filhos voltem-se para si mesmo, que os teus filhos voltem-se para soluções humanas. Deus, tem misericórdia. Que os teus filhos, diante do aperto, possam voltar-se para o Senhor. E voltar-se para o Senhor, lamentando os seus caminhos, humilhando-se na tua presença e abrindo mão daquilo que às vezes pode afastá-los de ti, dos prazeres deste mundo que muitas vezes nos afastam de ti. Pai, eu oro assim, pedindo a tua graça, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com outra pessoa, abençoe alguém, deixe um comentário aí nos comentários e você continue ligado. Quinta-feira vamos continuar falando sobre esse assunto. Vamos aprofundar outras áreas para nós aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz.